Bom dia. Somos alunas do Departamento de Engenharia Florestal. E no nosso seminário, vamos falar um pouquinho sobre a celulose e os principais processos envolvidos na sua produção e no seu uso. A celulose é o principal constituinte da parede celular vegetal, podendo ser encontrada em caules, troncos e todas as porções amadeiradas da planta, estando presente também em bactérias e algas, porém em menores quantidades. Ela está presente principalmente na parede secundária das células vegetais. A estimativa é de que 50 bilhões de toneladas deste composto químico são produzidas por ano. Quimicamente, a celulose é um homopolissacarídeo linear e não ramificado de cadeia longa, composto por um monômero de glicose. É uma substância fibrosa, resistente e insolúvel, de coloração esbranquiçada. Essas características conferem à celulose a capacidade de atuar na parede das células vegetais com a função estrutural, garantindo para a planta rigidez e sustentação necessários para o seu desenvolvimento. Comercialmente, a celulose é de grande importância por ser uma matéria de fácil acesso e com distintas funcionalidades. Sua natureza rígida e fibrosa a torna útil para produtos comerciais, como papelão, material isolante, tecidos de algodão, entre outros. Ela foi descoberta somente em 1838 pelo químico francês Anselme Pain. Só que ela já era usada na China em 105 d.C., quando o papel foi inventado por Tsai Lung. Na época não se entendia muito bem o que era celulose, mas seu uso já era empregado. O processo de extração da celulose era feito de forma caseira. Ocorria a partir de uma mistura de cascas de plantas secas, pedaços de roupas e outros materiais, que tinham fibras vegetais na sua composição. Essa mistura, quando triturada e umedecida, resultava em uma pasta que, quando seca, formava o papel. E foi só em 1838 que a fórmula química da celulose foi determinada. E a partir daí, a manipulação da celulose começou a ser aprimorada, surgindo outras tecnologias e usos para a celulose. Através da análise elementar, foi descoberto que a celulose era formada basicamente por 44,4% de carbono, 6,2% de hidrogênio, 49,3% de oxigênio. E, posteriormente, foi provado que essas unidades derivavam-se da condensação da D-glucose. Aqui a gente consegue observar uma imagem, mais ou menos, de como seria a molécula da celulose. Ao contrário da amilose, a celulose possui ligações do tipo beta de 1 a 4. É necessário aqui a gente ressaltar um pouco que a amilose ela vai possuir ligações alfa de 1 a 4. E por ela ser a ligação beta, ela vai dar à celulose a característica de ser uma substância de difícil desdobro e ela é rígida e fibrosa. E é só por isso que só por ela ter ligação beta que ela vai ter essas características, diferente da amilose no caso, né? Então, a biossíntese da celulose é a menos comentada, em comparação ao glicogênio ou à do amido. E isso ocorre porque a sua iniciação, alongamento e exportação das suas cadeias é feita de uma forma um pouco mais complicada. Ela é sintetizada a partir de percussores intracelulares e ela é depositada do lado de fora da membrana plasmática. E os seus complexos terminais ganharam o nome de rosetas. E, de maneira geral, a síntese é iniciada pela formação de um intermediário ligado a um lipídio, e isso é diferente do amido ou do glicogênio. Então, agora, de uma maneira um pouquinho simplificada, eu vou explicar como é que ocorre a síntese da celulose. Aqui na primeira fase, a gente consegue perceber que a glicose é transferida para um lipídio de membrana. E um exemplo disso que a gente pode usar é o esterol vegetal citoesterol. E depois que ele é transferido e ligado a esse lipídio, vários resíduos de glicose são adicionados à primeira ligação.
Não, desculpa. Eles são adicionados entre si, formando ligações beta. E aí eles formam um oligosacarídeo. E aí tudo isso será levado para a parte externa da membrana plasmática. Na etapa seguinte, a UDP-glicose é gerada a partir da sacarose, que ela foi produzida durante a fotossíntese. E a UDP-glicose será usada como precursor da síntese da celulose. Agora, na fase 3, acontece que uma segunda forma de celulose sintase alonga o polímero e movimenta até a superfície da célula. E cada glóbulo da roseta vai sintetizar 6 cadeias da celulose. Na fase 4, o complexo enzimático vai ser movimentado através dos microtúbulos. Se a gente conseguir observar na célula, os microtúbulos eles ficam em toda a porção que se estende à planta, né? Então, eles vão ser depositados ao longo do eixo do crescimento da planta. Por isso que possui celulose na planta toda, no caso. Nas porções amadeiradas, né? E na última fase, então, as cadeias são cristalizadas e formam as fibrilas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a função nas plantas. E a principal função que ela tem é de resistência e rigidez. Isso vai permitir uma maior conformidade para as plantas para viverem nos diferentes tipos de habitats. Então, o exemplo que a gente pode citar são as plantas que possuem mais celulose, então elas vão estar mais protegidas de agentes patógenos, por exemplo. Outra função das plantas são a função estrutural, que garante o seu formato também, o formato celular, e a sustentação celular, claro, né? E elas também vão impedir o inchamento celular e a ruptura da membrana plasmática. E isso pode ocorrer quando condições osmóticas favorecem a entrada da água na célula. Então, a celulose ela impede que isso ocorra, o inchamento celular. Boa tarde, meu nome é Letícia. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de celulose. A primeira é de fibra longa, em que o comprimento da fibra é entre 2 e 5 centímetros. Ela tem a maior resistência à absorção e porosidade. Ela é extraída de coníferas, principalmente de pinos aqui no Brasil, e é utilizada em fábrica têxteis. Boa quando a transpiração ela pode ser transportada ao longo dos fios de celulose da roupa, né, para a superfície externa do tecido e ela evapora mais rápido no ar. Pode ser produzido também, pode usar na produção de tintas, porque é possível fabricar com materiais vegetais. É utilizado em indústrias alimentícias também, porque confere viscosidade, além de melhorar a textura de alguns tipos de alimentos, entre outras características. É utilizado em fábrica de tissue, que são aqueles papéis mais suaves e mais fininhos, que nem papel higiênico ou lencinho de papel, mas pode também ser usado em embalagens, papel cartão e papel jornal, que é um pouquinho mais grosso a espessura. A segunda é de fibra curta, em que o comprimento é um pouco menor, de 0,5 a 2 milímetros, garante uma resistência à tração e ao estouro, é mais macio, tem resistência à passagem de ar, opacidade e printabilidade. É extraída principalmente do eucalipto, que a gente produz muito aqui no Brasil. Ideias para a produção de papel, como de imprimir e escrever, aqueles que a gente usa mesmo em caderno, em resma de folha A4. Mas é também utilizado em construções civis, com toras de madeira para poder fabricar casas totalmente de madeira. Elas são bem resistentes. Pode usar em movelaria também para produção de cadeira, mesa, estante e essas coisas. Pode ser usado como carvão vegetal também. E uma das outras mais recentes é a fluff.
fabricada a partir da fibra longa de pinos, daquela primeira lá que eu falei, pode ser utilizada em produtos higiênicos, tais como absorvente feminino, de incontinência, fralda infantil e adulta, protetor diário, lenço umedecido, entre outros. E possui baixo consumo de energia de desfibrilamento, que é a parte onde eles estão fabricando, que eu vou falar aqui depois. Aqui na parte direita inferior do slide aqui, essa é uma marca aqui no Brasil, que é uma das únicas aqui que fabrica e disponibiliza esses 3 tipos diferentes de fibra. Agora eu vou falar um pouco da nanocelulose. Ela é bem mais recente aqui, tanto aqui no Brasil como no mundo. Elas são micropartículas da celulose com uma espessura 10 mil vezes menor do que a de fio de cabelo, transparente, com 8 vezes a resistência de tração do aço inoxidável. Ela é perfeita para poder produzir embalagens, tipo de plástico, por ser tanto transparente como muito resistente. E ela é dividida entre celulose nanocristalina e nanofibrilada. A nanocristalina, aqui só para vocês entenderem um pouco melhor, elas parecem tipo agulhas, elas são hiper finas, pequenas, mas muito resistentes. E as nanofibriladas, que são um pouquinho maiores, que são produzidas a partir dessas nanocristalinas. A fabricação da nanocelulose é um pouquinho mais difícil do que a extração da celulose em si, mas ela começa removendo os compostos de lignina, né, e hemicelulose, porque elas não são utilizadas no processo. E depois do resultado é moído até formar uma polpa que parece um gelzinho de cabelo, mas é mais opaco e espesso. Que é hidrolisada em ácido para remover impurezas antes de ser separado e concentrado na forma de cristais, que é a primeira, a nanocristalina. Os cristais de nanocelulose formam uma pasta espessa que pode ser aplicada em superfícies, tipo como se fosse um verniz, na forma de um laminado ou transformado em filamentos, formando as chamadas nanofibriladas. Já as nanofibrilas, a partir das nanocristalinas, são mais densas e rígidas e podem ser prensadas em diferentes formas e tamanhos. Quando liofilizada, o material é leve, absorvente e bom isolante térmico e acústico. Aqui nessa imagem tem alguns meios, né, de poder utilizar a nanocelulose hoje em dia. Não está sendo muito explorado esse recurso, mas eu acho que lá na frente o potencial vai ser bem maior. A gente pode usar em plásticos para móveis, baterias, supercapacitores, cosméticos que possuem maior aderência no corpo, tipo na pele humana, né? Por aumentar a porosidade, não sufocar muito a pele. Médico e farmacêutico na utilização de curativo. Já fizeram alguns experimentos que aumentam a cicatrização de ferimentos. Componentes de aviões, componentes de carros, painéis solares e grades telas. Agora eu vou falar um pouquinho do etanol da segunda geração. O processo de produção é basicamente a mesma do etanol comum, com a mesma matéria-prima, só que utilizando partes diferentes da planta, processos, né? Sempre procurando matérias-primas ricas em glicose, que aqui no Brasil é mais comum a cana-de-açúcar. Mas também pode ser usado palha de trigo, restos de milho e beterraba, sempre pensando em glicose para poder transformar em álcool. Um dos obstáculos que o etanol de segunda geração encontra é que bactérias fermentadoras não conseguem utilizar essa quantidade rica de glicose dessas matérias-primas. Então, uma grande inovação foi criada de uma sequência química com substâncias ácidas ou enzimáticas que podem ser usadas, né, que permite a hidrólise da celulose em açúcar, que as bactérias conseguem fermentar depois.
Porque antes, no etanol de primeira geração, é utilizada a cana-de-açúcar em si, né? A glicose da cana-de-açúcar, e aí o bagaço todo era jogado fora, o que aqui no etanol de segunda geração é utilizado o bagaço e todo o resto de material que antes era desperdiçado. Aqui em verde eu coloquei alguns pontos positivos de poder contar com etanol de segunda geração, e em roxo eu coloquei alguns pontos negativos. Depois eu vou falar aqui como é que ela é produzida, mas é só para vocês entenderem um pouquinho melhor. O primeiro ponto positivo é que a produtividade por hectare é muito maior se comparada a outros tipos de plantação que a gente utiliza aqui, né, de monocultura. Então, a gente pode utilizar os mesmos espaços de outras plantações, plantando muito mais em menos espaço. Pode ser plantado em solos mais degradados, então não precisa gastar muito recurso, muito dinheiro e investimento em melhorar o solo, porque ela já se desenvolve num solo menos ricos e degradados, consome menos água, produzir uma proporção muito maior de fibras lignocellulósicas, que está muito presente no bagaço, que é a matéria-prima para o etanol. Só que os pontos negativos, elas são escassas iniciativas de produção, então não tem muitas empresas aqui no Brasil que investem na produção de etanol de segunda geração. Baixo nível de investimento privado, poucas pesquisas e desenvolvimento para poder achar algum meio mais fácil, mais rápido para poder produzir. Tem muita dependência do exterior, de fábrica, maquinário, que não são muito produzidos aqui em território nacional. Aqui tem um esqueminha que mostra desde a colheita da cana até o etanol de segunda geração, mas também pode ser utilizado para poder produzir açúcar normal, né, açúcar cristal. Mas aí eu vou falar aqui a parte do bagaço, que é o mais importante para poder fazer o etanol. Começando pelo pré-tratamento, a biomassa, que é a planta em si, né, é separada em bagaço pré-tratado, que é a parte sólida do bagaço composto por celulose e lignina, e em licor, que é a parte líquida pré-tratamento, de bagaço composto por hemicelulose e lignina. Pode ser físico, que esses compostos são separados, né? Pode ser físico, com redução mecânica em micro-ondas, onde a redução mecânica consiste em diminuir o tamanho das partículas moendo ou peneirando a mesma para obter uma maior superfície de contato. E a parte de micro-ondas utiliza um forno micro-ondas de alto aquecimento e gera calor interno no bagaço, fazendo com que haja vibrações nas ligações da composição, separando-os. Ou químico, que é mais utilizado, possui um potencial maior, utilizando ácidos, bases ou solventes orgânicos, que podem ser diluídos em água ou não. O próximo é a hidrólise enzimática. O próximo passo leva-se em consideração a temperatura de 40 a 50 graus Celsius. Também deve-se levar em consideração a concentração enzimática, o substrato escolhido, se é a parte sólida ou líquida, quantidade de cada composto do substrato, entre outros, para poder fazer essa parte da etapa. A conversão da celulose em açúcares solúveis através da catalisação por meio de coquetel de enzimas específicas para a parte que se deve converter, né, a celulose, se é da parte líquida ou da parte sólida, apresenta baixa formação de subprodutos de degradação, o que representa alto custo de produção das enzimas, que são utilizadas somente uma vez, pois são solúveis em água e acabam sendo descartados no fim do processo. Esse é um dos pontos negativos na produção de etanol de segunda geração, já que as enzimas só podem ser usadas uma vez em todo o processo. Então, novas enzimas vão ter que ser utilizadas para poder produzir mais ainda.
Próximo passo é a fermentação. A fermentação alcoólica é a transformação dos açúcares em álcool etílico, em etanol e gás carbônico pela ação de determinados grupos de organismos que são também escolhidos na etapa anterior. O licor é submetido a uma fermentação alcoólica feita em donas agitadas, que são reatores com agitadores para o processo de etanol. Podem ser empregadas a esse tipo de levedura aqui, essa daqui, como um agente de fermentação devido às suas características que a tornam mais eficiente para a fermentação industrial de açúcares redutores a etanol. A próxima etapa é a destilação, onde a gente obtém o vinho fermentado, né, que já possui etanol em sua composição, porém precisa ser separado da etapa anterior. Utilizando-se colunas de destilação, onde o líquido é colocado, nas quais ele é aquecido até se evaporar. Esse vapor passa por uma etapa de condensação, voltando ao estado líquido, obtendo-se o etanol. Com isso, fica pronto o álcool hidratado, usado como etanol combustível com grau alcoólico de cerca de 96%. Existe um outro método de se fazer, né? Etanol de segunda geração. Não sei se ele é muito usado em combustível, mas ele tem o percentual de álcool maior do que 96%. 99,6%, mas ele não é muito vantajoso explicar aqui. Mas existe outro tipo que se pode ser produzido também. Vantagens e desvantagens eu expliquei antes, né? Lá no segundo slide, depois que eu falei que eu ia falar de etanol de segunda geração. Aqui é só... A gente já aprendeu isso com o professor Edivaldo, né? Mas é só para poder representar como é que é a fermentação alcoólica a partir da glicose. Meu nome é Amanda e agora vou apresentar sobre os impactos ambientais. Um dos principais problemas da indústria celulose é o alto consumo de água, principalmente na fase de lavagem e debranqueamento do papel. Estima-se que uma folha de sulfito A4 consome em média 10 litros de água para ser produzida. Um outro problema é o cloro na fase de branqueamento. Também não é utilizado 100% da matéria-prima e nem dos desertos industriais. Então, ácidos, ligninas, hemicelulose, açúcares e diversos outros compostos não são utilizados e nem reutilizados pela indústria. Temos também os poluentes atmosféricos. O liberamento de enxofres e sulfetos causa as chuvas ácidas, que, por sua vez, provoca a corrosão de diversos edifícios e patrimônios públicos nas cidades. Temos também os poluentes líquidos, de dejetos orgânicos em suspensão, que causa turbidez da água e diminui a oxigenação. Então, causa uma eutrofização no corpo d'água e que pode provocar a asfixia e a morte de diversos peixes. Também a liberação de metais pesados pode causar bioacumulação, sendo que a última cadeia do consumidor é a que mais fica com os metais pesados em grandes quantidades. Um péssimo tratamento dos efluentes pode causar uma alteração no pH e da temperatura em diferentes corpos d'água, de rios e lagos. Temos diversas soluções, e uma delas é fazer uma avaliação ecológica e ecotoxicológica periodicamente das águas que recebem esses efluentes. Também um inventário dos desertos industriais para o melhor destino. E também utilizar com maior eficiência
os recursos da matéria-prima. No dia 28 de março de 2003, em Quataguases, no estado de Minas Gerais, houve um rompimento da barragem da indústria Quataguases Papel. Segundo o laudo da FEMA, foi liberado no rio Pombas e Paraíba do Sul cerca de 2.800 kg de mercúrio, além de soda cáustica, lignina e uma alta concentração de alumínio, ferro e sódio. Esses componentes são conhecidos como oligoníquel. Até então, este acidente foi considerado um dos piores acidentes ambientais antes do rompimento das barragens de Mariana. De imediato, foi encontrado nas margens do rio Pombas peixes, serpentes, lontras, cavalos e bois mortos na margem. Foi atingido os rios Pombas, em Minas Gerais, e Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Em 10 dias, essa mancha percorreu um raio de 230 quilômetros e atingindo, por fim, o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A agricultura, a pecuária e a pesca foi prejudicada, principalmente do Rio das Pombas, que não foi autorizada em nenhum momento o consumo de água e nem para nenhum fim para a pecuária e agricultura. E a pesca nesse local foi suspensa. Aqui temos o Tratado da Mancha, que começa em Quataguases, atingindo o Rio das Pombas e Paraíba do Sul, que por fim atingiu o litoral fluminense e o litoral capixaba. A empresa de papel Quataguases recebeu uma multa do IBAMA de 50 milhões, porém a empresa recorreu e ainda não pagou a multa. Segundo os laudos, a suspeita do rompimento da barragem foi de uma erosão no solo. E posteriormente, com mais análise dos compostos encontrados na água, a suspeita que a indústria de papel Quataguases estava fazendo um tratamento de celulose ilegal, sendo que a empresa tinha apenas permissão para a fabricação de papel. Até então a empresa foi desativada, porém há previsão da volta dela em 2020 ou 2021. A avaliação econômica da indústria de celulose. A indústria de celulose se divide em celulose de integração e celulose de mercado. A celulose de integração é focada no mercado nacional, onde é utilizada pelas editoras de gráficas e as fábricas de papéis, cuja produção é focada em papelão. E a celulose de mercado é focada no mercado externo, ou seja, para as exportações. O nosso país é o maior exportador de celulose, tendo os estados Paraná e Mato Grosso do Sul como um dos maiores estados produtores, e a China é um dos maiores compradores de celulose aqui no Brasil. Cerca de 50% da produção de celulose é focada na exportação. E as indústrias de papéis e até fábricas de papéis é voltada pelo nosso mercado nacional. Segundo o último censo, foi constatado que há mais fábricas de papel do que de celulose, e um dos motivos é o maior investimento do capital. Também
há mais fábricas de papéis do que de artefatos papéis do que de papéis. E um dos motivos é a maior diversidade de produtos e o menor capital investido. Como há mais indústria de artefatos de papéis, há mais emprego. E na indústria celulose é quem pega menos. E um dos motivos é a mão de obra qualificada. Porém, mesmo com a indústria celulose empregando menos, os maiores salários se concentram nela. E um dos motivos é o nível de ensino dos trabalhadores. Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre o processo de extração da celulose, das etapas de extração para que essa produção ocorra de um modo rentável e das características de cada etapa. Por conta da característica fibrosa da celulose, é necessária a extração da celulose da madeira através do processo industrial. O Brasil é líder mundial de exportação em celulose. A produção e exportação por ano atinge milhões, e por isso essas indústrias são importantes para o país. A principal matéria-prima para a obtenção de celulose é o eucalipto. O eucalipto ele é uma espécie florestal que tem um crescimento rápido e a madeira produzida por ele é de ótima qualidade, o que torna o eucalipto uma excelente alternativa para o mercado. Após o plantio do eucalipto, ele estará pronto para a colheita em média após uns 6, 7 anos. E para decidir o momento certo para a colheita, geralmente é feito um inventário florestal com uso de técnicas de amostragem, onde será feita uma estimativa do volume existente de madeira na área de cultivo. É chamada de polpação o processo de extração de celulose desses vegetais, pois o produto final obtido desse processo de extração é a polpa da celulose. Para extrair a celulose da madeira, passa por vários processos, a começar pela separação das toras até a extração de lignina e a conversão dos cavacos em fibras de celulose. Agora eu vou falar das características de cada etapa para a extração da celulose. A primeira etapa é a da colheita. As toras de madeira colhidas no local cultivado serão transportadas para as fábricas, e o material não aproveitado, como folhas, galhos, cascas, vão ser deixados na terra para servir de matéria orgânica. Ao chegar na fábrica, as toras de madeira, elas vão ser lavadas e picadas em pedaços, e esses pedaços eles são chamados de cavaco. E o corte das toras de madeira ele deverá ser feito em dimensões pré-estabelecidas. Depois disso, esse cavaco ele vai ser encaminhado para uma peneira, para ser classificado de acordo com sua forma, o que é muito importante, pois existem vários formatos de cavaco, e dependendo do formato, posteriormente, nas outras etapas, isso pode causar acidentes e também pode ocupar muito espaço, então por isso essa peneiração é muito importante. Ao término da peneiração, os cavacos eles vão ser sujeitos a um cozimento, e esse cozimento vai ocorrer em um digestor. E no interior desse digestor vão ter altas temperaturas e altas pressões e também vapor d'água, para conseguir realizar o cozimento desse cavaco até que ele vire uma pasta. Além disso, vai haver a injeção de produtos químicos que podem ser entre sulfato de sódio, hidróxido de sódio ou licor branco. E essa etapa ela é muito importante, pois ela vai ter a função de separar a lignina da celulose. E os produtos finais desse processo vão ser a polpa da celulose e o licor negro. O licor negro, ele é composto pela lignina residual e os produtos químicos utilizados no processo de cozimento. E esse licor, ele vai ser encaminhado para uma caldeira de recuperação, que ou ele vai ser reaproveitado, vai voltar para fazer o processo de novo, ou ele vai ser utilizado como combustível para a geração de vapor e energia. A polpa de celulose obtida vai passar por um processo de depuração, que irá remover o excesso de lignina e as impurezas ainda presentes na polpa da celulose. O branqueamento pode ser feito por tratamento químico ou enzimático, e o tratamento químico ele é o mais utilizado e geralmente é feito com substâncias que não contêm cloro
por questões ambientais, né? Pois algumas empresas, elas não permitem o uso do cloro em qualquer etapa da celulose. E algumas das substâncias que podem ser utilizadas são o hiperóxido de hidrogênio, o hidróxido de sódio, que é o geralmente mais utilizado, e o oxigênio. E o branqueamento ele vai ser feito em etapas, então é possível ver o processo de clareamento. E o objetivo dele é deixar a celulose na sua cor natural. E alguns fatores podem afetar nesse processo de branqueamento e na qualidade, como a lignina residual ainda presente na polpa da celulose e a consistência dessa polpa e o pH. Tudo isso pode interferir na qualidade desse branqueamento. E o último processo é o da secagem, onde será extraída a água da celulose até o teor de umidade chegar a 10%. E esse processo é muito importante, pois torna a exportação da celulose mais econômica, porque quanto maior o peso, maior vai ser o custo do transporte. Então, tirando o peso da água, vai ficar mais econômico esse transporte. E logo após isso, serão importadas e empacotadas para serem transportadas para uso, as folhas de celulose. A celulose ela é um polissacarídeo que é formado por várias unidades de glicose unidas entre si, por meio de ligações químicas. E essas unidades de glicose, elas se unem por ligações do tipo beta 4. E essas ligações vão conferir à celulose a propriedade de não ser digerível, pois elas tornam a celulose insolúvel em água. E por isso vai ser necessário a ação de enzimas capazes de acelerar reações químicas. E a enzima responsável pela degradação da celulose é a celulase. Celulases são enzimas extracelulares que são produzidas por bactérias, fungos e protozoários que hidrolisam a água. São as enzimas responsáveis pela degradação da celulose. Então, as celulases elas vão degradar a parede vegetal, fazendo a degradação da celulose e deixando a glicose livre para a célula utilizar em forma de ATP. Apenas seres vivos unicelulares, como protozoários e procariontes, irão produzir a celulase. E esses micro-organismos eles vão viver no tubo digestivo de alguns animais, como ruminantes e cupins, também capivaras, coelhos. Então a celulose ela vai ter uma função muito importante na nutrição animal, pois as celulases produzidas por esses micro-organismos que vão estar presentes nesses animais vão aumentar a digestão das fibras da parede vegetal. E assim, melhorando a conversão da celulose em glicose, que vai ser utilizada pelo hospedeiro para formar ATP, que vai ser utilizado na respiração celular ou vai ser armazenada na forma de carboidratos. Para o homem, a celulose será uma fibra alimentar. O homem, ele não produz celulase, então não vai ser possível digerir a celulose, porque o homem ele não tem os protozoários e nem os procariontes. Então, a celulose, ao ser ingerida, ela não vai ser possível realizar a degradação dela, não vai ser possível digerir. Então, a celulose será um tipo de fibra para nós humanos. E as fibras, elas têm diversos benefícios para o corpo humano. Ao ingerir a fibra, ela passa mais tempo no estômago e no intestino. E isso vai dar uma sensação de saciedade. E as fibras também causam uma peristalse, que vai acelerar a passagem do bolo fecal pelo intestino, fazendo que a nossa flora intestinal funcione melhor. A fibra também forma uma barreira entre o intestino e o sangue. E isso vai dificultar a passagem de açúcar e gordura para o sangue. Logo, o fígado vai produzir mais bile e isso vai diminuir a quantidade de colesterol no sangue. E também vai diminuir picos de glicose e insulina. A celulose, ela possui uma grande importância por ser um dos principais constituintes da parede celular de células vegetais e por conferir sustentação e rigidez para as plantas, que essas são as funções necessárias para o seu desenvolvimento. E também por isso que esse tema foi escolhido, né, dada a sua importância também da celulose na engenharia florestal. E comercialmente a celulose é de grande importância por ser uma matéria fácil, de fácil acesso e com distintas funcionalidades. Sua natureza rígida e fibrosa
a torna útil para produtos comerciais, como papelão, material isolante, tecido de algodão e linho e outros. E, além de tudo, a comercialização da celulose é importante para o Brasil, que chega a atingir milhões de unidades para comercialização e exportação. E, devido à sua importância e os impactos ambientais do setor de produção de celulose, existe uma grande demanda de estudos com a finalidade de encontrar e criar meios de diminuição das consequências do uso da celulose e até mesmo a sua substituição. E agora a gente chegou ao fim da apresentação e eu espero que nós tenhamos conseguido abordar o assunto de forma clara e que todos tenham conseguido entender sobre o assunto. E qualquer dúvida sobre o assunto é só perguntar para a gente no Teams.